Olá, meus irmãos! Hoje, dia 26 de maio, com a graça de Deus, estamos aqui dando início mais uma semana, já pedindo ao Senhor que vai abençoando todo esse nosso dia. Estamos aí na sexta semana do tempo pascal e com a graça de Deus estou aqui para fazer a partilha da palavra. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Colocamos-nos na presença do Senhor as nossas vidas, entregamos a Ele com alegria e confiança e assim nós já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo já vai nos abençoando. A liturgia da igreja hoje traz para nós uma reflexão sobre o Espírito Santo, ainda dentro desse discurso de Jesus na Santa Ceia. Estamos caminhando para o final desse tempo pascal. Próximo domingo, a igreja já vai celebrar a festa da Ascensão do Senhor ao céu. E no dia 8 de junho, no outro domingo, já é a festa de Pentecoste. Então, aí termina esse tempo pascal e a igreja volta a celebrar o chamado tempo comum. E hoje, São João traz para nós, nesse evangelho, dentro do discurso da Santa Ceia, sobre o Espírito Santo. E Jesus, ele deixa bem claro para os apóstolos. Ele está ali na Santa Ceia, Jesus dá as últimas instruções a eles e diz: eu vou mandar o Espírito Santo, que será o vosso defensor, o Espírito Santo, o Paráclito, que quer dizer o advogado. Eu vos enviarei da parte do Pai, quando eu subir ao céu. Porque quando Jesus sobe ao céu, 10 dias depois, foi derramado o Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre a igreja, e se cumpre a promessa. Foi derramado sobre os apóstolos no cenáculo, juntamente com Nossa Senhora. E Jesus, ele enfatiza várias vezes: derramarei sobre vós o Espírito da verdade. Quer dizer, o Espírito dele. Por que ele diz: eu sou o caminho, eu sou a vida e eu sou a verdade? Jesus diz assim porque existe o espírito da mentira, o espírito de Satanás. E ele fala daquilo que é próprio dele, que é a mentira. Porque a essência do inimigo de Deus é a maldade, é o engano. E a essência do Espírito Santo é o amor e é a verdade. Meus irmãos, hoje nós vemos uma coisa muito triste, que é a ditadura do relativismo. Quem colocou essa expressão da ditadura do relativismo foi o Papa Bento XVI. Hoje nós vivemos um mundo onde o homem não aceita a verdade. Onde os homens se sentem livres, ele tem a sua verdade. Porque para eles, se roubar é uma coisa boa, é a verdade. Porque se abortar é uma coisa boa, para eles, é a verdade. E se casar homem com homem, para eles também, é uma coisa boa e também é verdade. Porque assim, qualquer coisa é a verdade. Então não existe mais a verdade. Acabou a verdade? E isso é um ponto crucial dos tempos que nós estamos vivendo. E com isso, você vai anular a Bíblia, você vai anular todo o ensinamento da igreja. E o Papa Bento XVI, ele colocou essa expressão como a ditadura do relativismo. Por quê? Porque hoje, quando um jovem entra numa universidade, se ele falar de Jesus Cristo, ele é politicamente incorreto. E se ele defender a vida, ser contra o aborto,
ele é politicamente incorreto. E se ele for contra o casamento de pessoas do mesmo sexo, ele é politicamente incorreto. Porque você não está na ditadura do relativismo. Você está preso ainda nos dogmas. Eles vão dizer assim para você, que você está preso ainda nas mentiras da igreja. Meus irmãos, esta é a realidade. É triste, mas é isso. Aqui no Evangelho, Jesus vai dizer: quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do meu Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele vos dará testemunho de mim. Então, quem que vai dar testemunho contra todas essas mentiras que está sendo imposta na vida das pessoas? Vai ser o Espírito Santo. Porque nós não tenhamos força humanamente para enfrentar essa ditadura do relativismo. Não temos força para enfrentar esse mal que está se espalhado no mundo, que está se espalhando, a mentira, se não for pela força do Espírito Santo. E Jesus, aqui no Evangelho, ele está falando para os apóstolos: vós também dará testemunho de mim, porque estáis comigo desde o começo e vocês têm os meus credenciais. Porque vocês são os meus apóstolos. Eu estou falando essas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Jesus está dizendo para os apóstolos: porque vocês vão ser perseguidos. Vão ser expulsos da sinagoga, mas a fé de vocês não seja abalada. Eu estou dizendo isso para vocês, para que vocês saibam que no final nós vamos vencer. Porque aqueles que vai matar, eles vão dizer que está prestando culto a Deus. Aqui nós vamos ver que é um fanatismo religioso. Por um lado, nós vemos hoje, por exemplo, os muçulmanos radicais, dos estados islâmicos, que não são todos, mas tem aqueles que são radicais, que matam em nome de Deus. Eles são tomados por um fanatismo religioso, que mata em nome de Alá. Porque eles têm que conquistar o mundo para lá. E destrói o cristianismo. Eles matam em nome de Deus. E Jesus vai continuar dizendo aqui no Evangelho que esses não conheceram o Pai e nem a mim. Por isso que eles agem assim. Jesus disse, estou dizendo isso para vocês para que lembreis de tudo isso quando chegar a hora. A gente sabe que o cristianismo sempre foi perseguido. Jesus está dizendo para os discípulos: não desanime, não desanime. Porque no fim eu vou voltar para colocar um fim nessa história. Eu vou voltar. Jesus está dizendo para os apóstolos. E eles foram perseguidos tremendamente. Quase todos os apóstolos foram martirizados, com exceção de São João. São Paulo, ele foi degolado. Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Mas o Espírito Santo, que nos leva a continuar dando testemunho. O Espírito Santo fortalecia eles cada vez mais, dando o testemunho de Jesus, enfrentando a mentira com a verdade. E como Jesus vai dizer lá no Evangelho de São João, no capítulo 12, versículo 32, o Espírito da verdade vos libertará. Ele que coloca a verdade na nossa mente, no nosso coração, e dá a coragem de propagar a verdade.
que nos dá tudo isso é o Espírito Santo. Lá no parágrafo 688 do Catecismo da Igreja, ele nos fala do Espírito Santo, que é na igreja que a gente conhece o Espírito Santo, porque ele é a alma da igreja, é o coração da igreja. Santo Agostinho, ele diz assim: quem quiser ser cheio do Espírito Santo, ame a igreja, conheça a igreja. E quanto mais você ama, mais você fica cheio do Espírito Santo. O catecismo mostra como que o Espírito Santo agiu e age na igreja. Primeiro nas escrituras que ele inspirou, na tradição do qual os padres da igreja, eles são testemunha sempre atuais. Eles são testemunhas sempre atuais de toda a tradição que vem dos apóstolos, que é inspirada pelo Espírito Santo. Depois o magistério da igreja, do qual o Espírito Santo assiste, o Papa, os bispos. E na liturgia, a palavra é o Espírito Santo que age. É ele que transforma o pão e o vinho na transubstância do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E na oração do qual ele intercede por nós, os carismas, nos ministérios, do qual a igreja tem sido edificada, toda a sua vida através do Espírito Santo. Nos sinais de sua vida apostólica, missionária, do qual a igreja, ela tem testemunhado. A igreja, ela testemunha através do Espírito Santo, no testemunho dos santos, do qual se manifesta a sua santidade. E continua a obra da salvação. Enfim, é o que a igreja começa. O que a igreja começa, agora nós estamos aí já próximo, que a igreja já nos prepara para a festa de Pentecoste no próximo dia 8 de junho, que é a festa de Pentecoste. Ela que é a alma da igreja, o Espírito Santo. E que é a alma de cada um de nós também. Quanto mais nós formos cheios do Espírito Santo, mais nós vamos chegar à santidade. E vamos dar testemunho de Jesus. Por isso nós precisamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, que nós se preparamos bem para esses dias que nos prepara para a festa de Pentecostes. Te convido a pegar a palavra. O Evangelho está em São João 15, versículo 26, daí o capítulo 16 e 1 ao 4. Rezemos pedindo que o Espírito Santo venha nos iluminando, para que a palavra de Deus caia no nosso coração e possa produzir fruto. A nossa missão é semear a palavra, levar a palavra, cultivar com as nossas orações. Mas o que vai fazer com que essa semente germine, cresça e produza fruto é somente Deus, pela força do Espírito Santo. Por isso nós pedimos que Ele venha em nosso auxílio. Venha, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora
em que aquele que vós matar julgar estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conhecerão o Pai e nem a mim. Eu vos digo isso para que vós lembreis do que disse quando chegar a hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Obrigado pela sua companhia. Um grande abraço a todos. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no teu coração. Um abençoado início de semana. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.